este é o quarto vídeo da resolução do guião de preparação para o Exame Nacional. Neste vídeo vamos falar um bocadinho sobre propriedades dos logaritmos e resolução de condições envolvendo quer exponenciais, quer logaritmos. Também vou chamar a atenção um bocadinho sobre a resolução de inequações fracionárias que aparecem muitas vezes inseridas no contexto do tema dos logaritmos e mesmo das exponenciais, e há muitas vezes tendência para vocês esquecerem da resolução deste tipo de inequações, e o que faz com que depois o resultado final não esteja correto. Mas vamos começar então aqui com as propriedades, e diz-nos que no exercício 13, sejam A um número real superior a 1, qual é o valor desta expressão? No guião têm lá as propriedades, caso precisam fazer alguma revisão sobre elas. Então aqui nós temos 4 mais logaritmo da base A de 5 ln de A. E então a primeira propriedade que eu vou utilizar aqui é a propriedade da potência, ou seja, se tivermos logaritmo da base A de B elevado a C, isto é o mesmo que ter C logaritmo da base A de B. Todas a aplicação destas propriedades só são válidas dentro do domínio, e eu chamo lá a atenção para um aspecto em particular, por isso aconselho-vos a ver o guião. Portanto, aqui passamos no fundo o que está no expoente para trás, a multiplicar aqui no logaritmo. E agora vou utilizar a propriedade da regra da mudança de base, ou seja, interessa-me se calhar aqui converter, por exemplo, o logaritmo base A para o ln. Então vou utilizar que se tivermos o logaritmo de qualquer base, eu posso escolher mudar para outra base, desde que cumpra aqui a propriedade. E quem diz outra base, diz também a base em que é o número de Neper. Então posso também transformar em ln de B sobre ln de A. Então é isso que eu vou fazer aqui ao meu logaritmo de base A de 5, ou seja, vou converter para ln de 5 a dividir por ln de A. E assim o ln de A vai desaparecer aqui da minha expressão. Vai ficar só 4 mais ln de 5. E agora vou utilizar aqui outra propriedade que me diz que eu posso escrever qualquer número em qualquer base, ou seja, que é logaritmo, o A pode ser escrito como logaritmo, por exemplo, da base B, desde que fique B elevado a A. E mais uma vez, quem diz uma base qualquer diz base que é do número de Neper. Então também posso escrever o A como sendo ln de E, porque é o inverso aqui da minha base é no logaritmo, e fica aqui o A no expoente. Então, no meu caso, o 4 pode ser escrito como ln de E elevado a 4. E por último, agora, o que é que eu posso fazer? Aplicar a regra da soma dos logaritmos, dar o logaritmo do produto. Portanto, ou seja, o logaritmo da base A de B mais logaritmo da base A de C, por exemplo, vai ser igual a logaritmo da base A de B vezes C. Ou seja, fica ln de E elevado a 4 vezes 5, ou seja, ln de 5E elevado a 4. E, portanto, a opção correta seria a opção B. Exercício 14. Sejam A e B números reais superiores a 1. Dão-nos esta informação, portanto, ln de B é igual a 4 ln de A. Portanto, então, se eu quiser já mexer aqui, se ln de B é igual a 4 ln de A, então também é verdade que ln de B é igual a ln de A elevado a 4, passando o 4 para expoente, ou seja, B é igual a A elevado a 4. Determina o conjunto dos números reais que são soluções desta inequação. A elevado a x é maior ou igual que B elevado a 1 sobre x. Portanto, então agora, como eu já simplifiquei a de cima, vou substituir o B por A elevado a 4. Então fica A elevado a x é maior ou igual que A elevado a 4 sobre x, ou seja, vai dar x maior ou igual que 4 sobre x. E aqui é a partir daqui que normalmente muitos alunos cometem aqui uma série de erros, porque o caso mais geral que normalmente me fizeram na resolução deste exame foi passar o x para este lado a multiplicar, fica x ao quadrado maior ou igual que 4, e depois aqui ou se enganam, ou fariam mal a resolução da inequação de segundo grau, ou até sabem fazer o esboço da parábola, mas não está bem.
Porque eu não posso tirar o x do denominador, ou seja, o x, não precisa, estamos a trabalhar numa equação. O x pode ser positivo, pode ser negativo, e nós sabemos que quando passamos termos de um lado para o outro a multiplicar ou dividir que são negativos, isso altera a monotonia da equação. Por isso, daí de vocês terem tido todo um tema de 11º sobre resolução de equações fracionárias e inequações fracionárias, ou seja, quando estão envolvidas funções racionais. E as funções racionais são aquelas em que vocês passaram a ter x no denominador, por isso não podem ignorar essa parte da matéria. Ou seja, o que vocês vão ter que fazer aqui, tal como aprenderam nessa altura, é passar tudo para o mesmo lado, colocar maior ou igual que 0, e depois reduzir tudo ao mesmo denominador e transformar numa só expressão. Agora, a partir daqui, o que é que fazemos? Vamos calcular os zeros do numerador, e para calcular os zeros do numerador fazemos x ao quadrado menos 4 igual a 0, que dá x ao quadrado igual a 4, ou seja, x igual a mais ou menos raiz quadrada de 4, portanto fica x igual a mais ou menos 2. Fazemos os zeros do denominador, eu sei, é mesmo para fazer os zeros, porque nós vamos construir uma tabela, e então eu preciso dos zeros do quociente e preciso dos zeros do numerador e do denominador, e agora vamos então construir o nosso quadro de sinal, ou o quadro de variação de sinal. E deixem-me só fazer isto aqui num instante a tabela. Por isso, vamos precisar de uma linha, na primeira linha o que vamos fazer é colocar que isto vai ficar de menos infinito a mais infinito e colocamos uma coluna para cada zero, isto, ou seja, deram 3 zeros ao todo, então vamos fazer aqui uma coluna para o primeiro zero, outra coluna, as colunas sempre um bocadinho mais estreitas, está bem? Para não haver confusão com para onde vamos colocar os sinais. Os menos infinitos e os mais infinitos, o mais posterior da tabela. Não colocar infinitos dentro de colunas, que isso desconta e está errado, ou até descontam a tabela toda, por isso tenham cuidado. E aqui fica x ao quadrado menos 4, aqui fica o x sozinho e aqui fica tudo. Agora, colocamos aqui os zeros por ordem, portanto, o menos 2, o 0 e o 2. E agora preenchemos aqui com o sinal, portanto, ou seja, relativamente aqui, esta é uma parábola com concavidade voltada para cima, com zeros no menos 2 e no 2. Quem tem dificuldade aqui deve utilizar a técnica que eu expliquei, ou seja, devem atribuir valores, por isso vocês podiam substituir por um valor aqui na expressão antes do menos 2, ou seja, por exemplo, se substituírem por menos 3 ao quadrado dava 9, 9 menos 4 dá positivo, está bem? Eu acho, pronto, mais prático, no caso destas funções, desenhar a função, mas estão à vontade, pela atribuição de valores funciona sempre. E aqui é negativa e depois positiva, portanto, até ao 0 é negativa, depois é positiva. E agora, regra de sinais, mais com menos dá menos. 0 dividido por número negativo dá 0, menos com menos dá mais. Um número negativo a dividir por 0 dá não definido, menos com mais dá menos, aqui 0 e aqui mais. O nosso objetivo era ver onde é que era maior ou igual a 0, portanto, então vai ficar neste intervalo e neste intervalo. Portanto, o nosso conjunto solução vai ser dado por de menos 2 a 0 aberto e de 2 fechado a mais infinito. Vamos ao exercício 15. Considerar a função f de domínio R mostra que este é o único zero da função recorrendo a métodos exclusivamente analíticos. Ok, então nós queremos fazer f de x igual a 0, ou seja, e de x menos 2 menos 4e de menos x mais 4 sobre e ao quadrado. Ok, vamos então igualar a 0, não é? Vamos então, aqui fica, vamos deixar para já aqui podemos separar, e temos de ter só cuidado aqui este menos, atrás do traço de fração, portanto vou separar isto em duas frações, e isto vai no fundo aqui permitir, tem a mesma base, ok? Portanto este e este têm a mesma base, por isso posso subtrair os expoentes, então fica menos x menos 2, e aqui fica 4 é elevado a menos 2 igual a 0.
Ou seja, isto vai ficar, todos vão ficar com o e, ou seja, podemos separar isto em e elevado a x é elevado a menos 2. Aqui também e elevado a menos x é elevado a menos 2. Então, no fundo, eu verifico que todos ficaram com e elevado a menos 2. Então, podemos colocar o e elevado a menos 2 em evidência e fica e de x menos 4 é de menos x menos 4 igual a 0. E como é levantado a menos 2 é, na verdade, um número, e eu posso passar para o outro lado a dividir, ou também podia aplicar aquele lei do anulamento de produto, mas como ele é um número e nunca se anula, eu se calhar acho que é mais fácil para quem está a fazer passar para este lado a dividir. Só posso fazer isto porque isto é um número, está bem? E não é 0, e nunca se anula. E, portanto, vai ficar uma expressão aqui já sem esse termo. Ok, só que chegando aqui, eu vou ficar ali com uma exponencial negativa, por isso eu vou passar isto para 1 sobre e de x. E agora eu vou reduzir ao mesmo denominador. E vai ficar exponencial de x ao quadrado menos 4. Menos 4 é de x igual a 0. E se repararem, vamos ordenar aqui os termos. Vai ficar, se eu fizer aqui uma mudança variável, vai-me dar uma equação de segundo grau. Então, aqui ao lado, eu vou designar por y o meu e de x, ok? Portanto, isto vai passar a ser y. Então, vai ficar y no quadrado menos 4y menos 4 igual a 0. E agora vamos resolver aqui. Y é igual a 4, mais ou menos. Ora bem, fica menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 4, a dividir por 2 vezes 1. Então, fica y é igual a 4, mais ou menos 4 ao quadrado dá 16, mais 16 sobre 2. Por isso, tenho que arrastar aqui mais um bocadinho. Vai dar y é igual a 4 mais ou menos 2 vezes raiz quadrada de 16, que dá y é igual a 4 mais ou menos 4 raiz de 2, e isto vai dar 2 mais ou menos 2 raiz de 2. Não se esqueçam que não fica aqui, vão ter que regressar aqui à expressão. E agora dizemos então que o e de x vai ser igual a 2 mais 2 raiz de 2, ou que e de x vai ser igual a 2 menos 2 raiz de 2. Agora, se quiserem verificar 2 menos 2 raiz de 2, eu vou só pôr aqui só para vocês perceberem, isto dá aproximadamente menos 0,8. E a exponencial nunca pode ser igual a um número negativo, está bem? Portanto, esta equação é uma equação impossível, por isso vamos ficar só com a primeira. E aqui eu posso escrever o que está deste lado, na mesma base do que está no primeiro membro, e assim fica que x é igual a ln de 2 mais 2 raiz de 2. E era aquilo que nós queríamos chegar. Portanto, terminamos aqui este exercício. No exercício 16, pede determina sem recorrer à calculadora o conjunto dos números reais que verificam a condição e de menos x, 4 mais e de 2x, maior ou igual que 5. E vamos ter que considerar que o x vai ter que estar entre menos 2 e 2. Ora, vamos lá então. Isto vai ficar 4e de menos x, mais e, aqui ao multiplicar, vamos somar os expoentes, maior ou igual que 5. Portanto, fica 4, não podemos ter exponenciais negativas, por isso vai passar aqui para baixo. Isto não ter um poder, portanto, é só para facilitar e vocês não se esquecerem que habitualmente quando aparece uma exponencial negativa é porque vocês vão ter que reduzir aqui tudo ao mesmo denominador, também isso tem uma intenção aqui. Portanto, fica 4 mais exponencial de x ao quadrado maior ou igual que 5 exponencial de x. Isto, no fundo, eu escolhi esta porque ela acabou por ficar com aspecto, em termos de resolução, semelhante à da condição que eu estive a resolver no exercício anterior. Só que tem aqui uma grande diferença, que é o facto de ser uma inequação. Então, porquê que vai ficar aqui uma diferença em relação ao anterior?
porque quando eu for fazer a mudança de variável, eu também vou explicar que o meu y vai ser o e de x, só que na mudança de variável eu vou ficar com uma inequação de segundo grau, o que me vai levar a ter que fazer um cálculo auxiliar para a minha mudança de variável, ou seja, eu vou fazer aqui no cálculo auxiliar o ser igual a zero. Portanto, este cálculo auxiliar é para poder resolver a inequação de segundo grau que está a aparecer na mudança de variável, que depois me vai permitir resolver a condição que eu tenho que resolver. Fazemos aqui, ora bem, fica 25 menos 16 sobre 2, aplicamos aqui a fórmula resolvente. Isto vai dar 3 sobre 2, que vai dar 8 a dividir por 2, que dá 4, e aqui vai ficar 1. Agora que já consegui resolver a minha equação de segundo grau, vou resolver a minha inequação, ou seja, vou fazer aqui o esboço da parábola. Ela tem concavidade voltada para cima, tem zeros no 1 e no 4, e nós queremos ver onde é que ela é positiva. Então significa que para resolver a inequação eu chego à conclusão que só posso considerar y abaixo de 1 ou y acima de 4. E assim, quando eu regresso aqui, explico que a exponencial também vai ser menor ou igual que 1 ou maior ou igual que 4. Ou seja, o 1 pode ser escrito como e elevado a 0, o 4 pode ser escrito como e elevado a ln de 4, e fica que x tem que ser menor ou igual que 0 ou que x tem que ser maior ou igual que ln de 4. Agora, entretanto, como eu não fiz isso, eu vou voltar aqui atrás e vou colocar a condição que me estava a ser dada extra no enunciado, que eu só posso considerar que o meu x está entre menos 2 e 2. Aqui, como passou a estar aqui um sinal de disjunção, eu vou pôr aqui ali uns parênteses. Pronto, só me falta aqui mais a última. Ok. ln de 4, ele é aproximadamente 1,38. Okay, vou pôr só aqui por baixo. E assim é mais fácil para vocês verem. E se tiverem dificuldade, façam reta numérica, ela ajuda sempre a vocês fazerem aqui as interseções. Por isso, o que me deu no meu conjunto de solução foram os números abaixo de 0 e acima do ln de 4, certo? Então agora vamos fazer a interseção com o domínio. E o domínio fica entre menos 2 fechado a 2 fechado. Então a interseção vai dar nesta parte aqui, de menos 2 a 0 e de ln de 4 ele é fechado, não parece, até 2. Por isso, agora sim, o conjunto de solução final fica de menos 2 a 0 e de ln de 4 a 2. Ok, último exercício aqui deste vídeo. Determina o conjunto dos números reais que são solução da inequação. Ora bem, então neste caso não se esqueçam, e eu coloquei isso, pronto, bem assinalado, espero eu, calcular o domínio. Então vamos calcular o domínio logo, para não esquecer, fica o que está dentro de cada logaritmo tem que ser maior do que 0. Atenção que esta parte é mesmo muito importante. Se vocês não calcularem o domínio, vocês vão perder uma grande cotação do exercício. Então, neste caso, vai dar de menos 1 aberto a 8 aberto, para agora podermos resolver a nossa condição dentro do domínio. Eu vou ter que escrever o 3 na mesma base que os outros logaritmos, mas eu tenho sempre muita fobia, digamos assim, a resolver aqui as condições quando tem menos nos logaritmos, porque vai levar sempre um quociente depois ao aplicar as propriedades. E que depois de fazer o quociente eu vou ter que fazer uma tabela. Se for na questão aqui de ser uma inequação, porquê? Porque vai ficar o x a dividir ao fazer depois as propriedades e são sempre inequações fracionárias, por isso vai dar muito mais trabalho. Então significa que eu tento evitar que apareça aqui na resolução ou de equações, ou porque nas equações vocês vão ter que aplicar o processo de resolução das equações fracionárias.
E se for com inequações, vão ter que aplicar o processo de resolução das inequações fracionárias. Portanto, eu tento sempre evitar que, quando estou aqui a resolver as condições com logaritmos, apareça a propriedade do quociente. Portanto, eu mexo um bocadinho aqui os termos no sítio, de forma a que apareça sempre a soma. Não é que a soma me vai evitar aqui alguns procedimentos, mas pelo menos eu não vou ter que fazer tabelas, neste caso, por ser inequação. Porque aqui vai-me dar origem ao produto, quanto muito vai-me conter uma inequação de segundo grau, que é mais fácil de resolver com o esboço da parábola. E aqui este 3 eu vou escrever na forma de logaritmo base 2. Então significa que já posso retirar, isto nós estamos a resolver dentro do domínio, já posso tirar o logaritmo, portanto fica x mais 1 vezes 8 menos x tem que ser menor ou igual que 8. E aplicando, fazemos aqui a propriedade distributiva, por isso vai dar 8x menos x ao quadrado mais 8 menos x menos 8 menor ou igual que 0. Os 8 vão simplificar, vai ficar menos x quadrado mais 7x menor ou igual que 0. E vamos então fazer o... pronto, acabou por dar uma inequação de segundo grau, mas eu penso que é mais fácil do que se eu tivesse optado por ter deixado o logaritmo do outro lado a subtrair, isto iria me dar uma inequação de segundo grau, por isso eu teria que fazer uma tabela. Que não tem problema nenhum, podem fazer exatamente dessa maneira, está bem? Eu só estou a dizer que eu prefiro não usar aqui outro método e acho que para fazer isto de uma forma um bocadinho mais prática, é só isso. Temos aqui uma parábola com concavidade voltada para baixo, por causa do coeficiente do termo de maior grau ser negativo. Colocamos aqui os zeros. Ele seria, nós queríamos ver onde é que esta parábola é negativa, então significa que ficava abaixo de 0 e acima de 7, mas tenham cuidado porque temos o domínio. Então o domínio é de menos 1 a 8. Ou seja, nós estamos a visualizar esta parábola apenas dentro aqui de um intervalo limitado. Então, o conjunto de solução, se quiserem explicar, podiam dizer que era, ora bem, a parábola era negativa até chegar ao 0 e depois a partir do 7. Muito bem, só que, como vamos fazer a interseção com o intervalo de menos 1 a 8, acaba por ficar de menos 1 a 0, e eu não sei porque é que eu sem querer pus ali um sinal, e depois de 7 a 8. Por isso, não se esqueçam do domínio. Isso é muito importante mesmo aqui na resolução de inequações ou equações envolvendo logaritmos. Vemo-nos no próximo vídeo.